Hebreus capítulo 5, versículo 8, quero compartilhar esse versículo com o seu coração. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8, um texto que fala acerca de Jesus. Capítulo 5, versículo 8. Diz-nos assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repetindo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, dá-nos a Tua bênção, fala-nos ao coração. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Pai. Esconde-me, Pai, atrás da Tua cruz, para que tão somente seja instrumento nas Tuas mãos. Opera maravilhas falando-nos, Pai, nesta noite, pelo Teu bom Espírito, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, falando acerca de Jesus, o texto nos declara que, embora Jesus Cristo sendo Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu, pelas coisas que sofreu. O texto nos mostra que Jesus, Ele consegue ampliar o seu conhecimento, aprender no sofrimento. E Ele nos ensina uma grande lição. Não existe nada do que passamos nesta vida do qual possamos dizer, não tem nada para aprender nessa questão. Sempre iremos aprender, sempre haverá lições a ser tiradas, lições a ser trazidas ao coração. Esse vírus chinês gerou uma questão conflituosa no mundo todo e traz reflexos danosos à nossa vida. Trouxe ira, trouxe revolta, trouxe tristeza, trouxe dor, trouxe separação e tantos outros sentimentos que podem ser anexados a estes citados. Mas mesmo nesse tempo de pandemia, nós podemos alcançar conhecimento. E a dona pandemia é uma professora que deseja nos ensinar todos os dias. E ai de nós, se não aprendermos as lições que a dona pandemia tem ensinado-nos nesse tempo. Ai de nós, se não enchermos o nosso coração de conhecimento e sabedoria, a ponto de alcançar um coração sábio para suportar o tempo mau. Podemos sucumbir às duras provas como um corpo estranho que gera dor, mas produz uma pérola como a ostra. Ou nós vamos sucumbir por esse corpo estranho que chegou à nossa vida e tem gerado tanta dor, ou nós podemos fazer dele algo que nos eleve, algo que nos acrescente como pessoas, algo que nos faça crescer. Amém? A pandemia tem lecionado sobre a finitude dos nossos dias. Um primeiro pensamento para o teu coração. Se nós podemos aprender, o que a pandemia então nos ensina? O que a pandemia pode nos ensinar? A finitude dos nossos dias. Como temos sido confrontados com a morte nesses últimos tempos. Como o ano passado e este ano, a morte esteve ainda mais evidente. Sabemos, irmãos, que nunca foi diferente. Mas na nossa geração,
nunca houve um tempo com tantas mortes. Mas o salmista, no Salmo 90, versículo 9, ele nos diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Todos nós entendemos que a nossa vida, ela é breve. Mas esta pandemia, a dona pandemia na sua aula, com as suas lições, ela vem trazendo-nos este entendimento. O quanto nós precisamos perceber, cair em si acerca da nossa finitude, acerca da brevidade dos nossos dias. Porque o ser humano desenvolveu tantas habilidades, o ser humano cresceu tanto, se empolgou tanto com a sua genialidade. O ser humano, ele desenvolveu tanto, e como Thomas Edison, pela experimentação e insistência, ele ficou bom no que ele faz. Mas esse sucesso no alcance, na tecnologia, no avanço científico, fez com que o coração do homem se ensoberbecesse de tal maneira que parece que ele eliminou essa finitude dos seus dias. E ele não se preocupa com essa questão. Mas a dona pandemia, ela vem para levar-nos a uma consciência, retroceder a nossa consciência de uma inconsequência para uma análise profunda, de uma vida ilusionista, inconsequente, como se o amanhã fosse sempre existir, para uma vida consciente de que são breves os nossos dias, de que nós precisamos então nos posicionarmos. Somos finitos, e a pandemia está aí mostrando isso. Somos finitos. Moisés escreveu aqui: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Desde que o pecado tomou parte da conduta humana, a morte, ela se tornou amiga íntima, companheira inseparável de cada um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 19, o texto bíblico assim confere: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tu és pó e ao pó tornarás. Ainda que seja dura, difícil, indesejável, a morte é uma realidade, faz parte da nossa existência. E a pandemia, ela acentuou essa questão, e ela quer nos ensinar a valorizar os dias, entendendo que são breves, a valorizar a nossa vida enquanto criatura formada por Deus, a valorizar a nossa vida enquanto pessoas que coabitam com outras pessoas, que se relacionam com outras pessoas. O tempo que nós temos aqui como servos de Deus, aqueles que são igreja dele, o tempo que nós temos aqui para dar ao Senhor o louvor que Ele merece, a adoração que Ele espera de cada um de nós, porque só temos esse tempo, porque os nossos dias são abreviados, e nós sabemos muito bem disso. Mas anestesiados por esse mundo que parece fazer do homem um ser indestrutível, o homem precisa ser sacudido, ele precisa ser balançado, e a pandemia veio exatamente para sacudir a nossa vida, para dizer: filho, filha, você não é eterno, a sua eternidade não é aqui. Pare, pense,
pense na sua vida, porque você não encontrará plenitude de dias nessa terra. Mas você veio do pó e ao pó você voltará. Então perceba a sua finitude e dê à sua vida a atenção que ela merece. Jesus outrora disse, está registrado no Evangelho de Lucas capítulo 12, do verso 15 ao verso 20. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu abundantemente, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, construí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Falando sobre finitude, a pandemia, ela acorda a humanidade para a sua finitude, para entender a sua finitude. E Deus, com esta pandemia, como que pergunta para a humanidade: o que você tem preparado, para quem será? Se hoje o homem está preocupado em manter-se seguro contra um vírus, se um homem está se guardando e se protegendo, para que o seu corpo físico esteja guardado, penso, irmãos, que muito mais entender a finitude dos nossos dias, guardar a nossa vida na presença do Senhor. O que você tem preparado? A concentração da humanidade está focada nas conquistas humanas, como se aquilo que se consegue aqui fosse o todo que Deus tem para nós. E não é. Como se a vida, essa ínfima partícula temporal, fosse toda a eternidade que temos a viver. Mas, como disse, é uma partícula apenas da vida eterna que Cristo oferece. Atendamos ao chamado do Mestre e entendamos a nossa finitude, porque o nosso fim pode estar muito mais próximo do que nós imaginamos. Mas por achar que temos muitos anos e não nos preocuparmos, não atentamos em nos posicionar muitas vezes. Mas Deus nos chama nesta noite. A pandemia tem nos chamado a aprender com ela, a valorizar a vida, porque ela é breve. Jesus diz, versículo 19 e 20 desse texto que li: então direi à minha alma: tens em depósito para muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa pergunta precisa mexer com o nosso íntimo, porque o latifundiário aqui desse texto, ele imaginava ter muitos bens para muitos anos. Ele fazia mensura de uma vida longa, mas Deus o adverte: filho, você está louco, porque quem te fez juiz da sua própria vida, quem te constituiu como juiz sobre
os teus próprios dias? Quem te deu poder para ordenar a tua vida? Prossiga ou pare? Louco. Ainda esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Na verdade, os problemas daquele homem estavam apenas começando. O Senhor nos chama nesta noite a pensarmos acerca dessa questão. E a dona pandemia vem nos informar acerca da finitude. Mas por que a pandemia nos ensinaria acerca da nossa finitude? Porque ela tocaria num ponto tão difícil de ser encarado. Entre muitas coisas, irmãos, Deus falou ao meu coração acerca de apurar o nosso senso de valores. A pandemia, ela nos chama a perceber a nossa finitude e dentro dessa finitude, não pelo simples fato de medo de morrer, mas pelo fato de poder aproveitar o pouco tempo, os poucos dias que temos com sabedoria. E aqui pensar em apurar o nosso senso de valores. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O supérfluo, irmão, ganhou hoje prioridade e o essencial foi sucateado. O virtual se transformou no relacionamento ideal, enquanto o relacionamento pessoal, ele está sufocando num dos corredores do abandono, como um enfermo fora da UTI e longe dos respiradores. Os relacionamentos estão morrendo. Os relacionamentos pessoais estão morrendo e a pandemia nos ensina, irmão, irmã, valorize a sua família. Irmão, irmã, a pandemia te trouxe, ainda que obrigatoriamente, um tempo maior para passar com a família, ela está te ensinando, olha, a sua família precisa experimentar do teu amor. Você precisa amar a tua família com exemplo, com trabalho. Analise um pouquinho e venha concluir se os teus próximos, mais próximos, não se tornaram com o passar do tempo os seus próximos mais distantes. É sério isso? Nós temos que nos preocupar se a virtualidade da qual nós vivemos hoje não transformou os nossos próximos mais próximos em próximos mais distantes, em pessoas mais distantes. Muitas vezes um relacionamento muito íntimo virtual com aquele que eu nem conheço, que apenas apresenta um perfil que pode ser apresentado no que a pessoa quer, sem postar a verdade. Por isso, só sorriso é postado. Mas eu fico pensando, irmãos amados, que é tempo de resgatar esse cuidado real com a família. O diálogo, o amor, o carinho, as palavras que não passem de palavras vazias, mas que estejam acompanhadas de atitude que mostre amor. Escuta, marido, sua esposa precisa de um marido e não de coisas. Esposas, seu marido precisa de uma esposa e não de coisas. Filhos, seus pais precisam de filhos e não de coisas.
Pais, seus filhos precisam de paz e não de coisas, porque em nome das coisas a família tem sido abandonada, tem sido destruída. Em nome das coisas não se tem tempo para a família. A pandemia veio nos ensinar. A dona pandemia chegou para dizer: olha, fica em casa um pouco mais e ajusta o teu relacionamento com a tua casa. Porque muitas vezes nós sonhamos com a vitória no âmbito familiar, mas esta vitória sempre vem com um pensamento na mudança do outro. Se o outro mudar, se a minha esposa mudar, se o meu marido mudar, se os meus filhos mudarem, mas Deus está te chamando nesse tempo de um relacionamento, ainda que obrigatório para alguns, ainda que não agradável para alguns, Deus está te chamando a perceber a sua parcela de responsabilidade na edificação desta família e a sua parcela de responsabilidade na deteriorização desta família, que muitos lares estão se deteriorando. Qual é a sua participação no sucesso ou no fracasso da sua casa? A dona pandemia vem então nos dizendo: observa o seu senso de valores, apura o seu senso de valores e coloca a tua família no lugar em que ela deve estar. Certa vez li num site uma ilustração que dizia acerca de uma mulher que, passeando numa floresta com uma criança, seu filho, passeava pela floresta e de repente uma voz lhe chamou a atenção. E a voz vinha de dentro de uma caverna. E a voz anunciava um tesouro indescritível que havia ali dentro. E a voz convidava aquela mulher para que entrasse na caverna e tomasse do que ela quisesse. E a voz lhe dizia: você só tem 3 minutos. Você pode pegar o que quiser de todos os tesouros, ouro, prata e pedras preciosas, mas saiba que você tem somente 3 minutos, e passando estes 3 minutos, a caverna se fechará e não se abrirá mais, se fechará para sempre, e todo o tesouro desaparecerá com quem estiver com ele. E aquela mulher então, olhando e vendo de fato o grande tesouro, entrou na caverna e se pôs a apanhar com rapidez tudo o que pudesse. E de repente o tempo passa tão rápido quando estamos fazendo coisas que queremos fazer, e começa uma contagem regressiva: 9, 8, e quando chega no 3, aquela mulher sai correndo e fica do lado de fora da caverna observando, e a caverna se fecha e desaparece, e aquela mulher olha para a sacola em que ela apanhou suas questões e fica feliz, mas quando dá por si, olha para um lado e para o outro, ela percebe que esqueceu a criança na caverna. E a caverna se fechou e desapareceu. Meus irmãos, essa pandemia, ela nos mostra que em nome de uma correria sem fim, como se fôssemos infinitos, como se a nossa eternidade fosse aqui, essa correria desenfreada, que não tem tempo para nada, mas a pandemia, ela nos ensina: cuida da sua família, porque em nome dos tesouros desta vida, perde-se a família. E alguém disse com muita sabedoria nas redes, que nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. E nós precisamos de fato entender que o nosso maior sucesso aos olhos de Deus é levar a nossa família aos pés do Senhor, é colocar a nossa família no lugar em que ela precisa estar, no centro do nosso desejo, no centro do nosso amor, no centro da nossa
da nossa vida. Irmãos, os relacionamentos virtuais, muitas vezes, nós fazemos questão deles, em tratar bem. Lá fora, talvez eu vendo uma imagem, eu venda uma imagem de alguém que é perfeito, polido, educado, tranquilo, brincalhão, mas a pandemia revelou uma violência contra a mulher, o quanto a violência doméstica aumentou nesse tempo em que os maridos foram colocados dentro de casa. Muitas vezes, o relacionamento lá de fora apresenta alguém, mas dentro das quatro paredes, toda a frustração, toda a ansiedade, toda a tribulação que vem muitas vezes de fora, do trabalho ou de outras questões, são descarregados sobre a família sem moderação. Descarrega-se o peso de outros que se trouxe de fora, nos de dentro, que não tem culpa nenhuma, e que estão no mesmo barco, sofrendo dentro da mesma tempestade. Como nós precisamos então trabalhar os nossos relacionamentos, não descarregar as nossas angústias sobre aqueles que não têm culpa, mas derramar a nossa vida diante do Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu possa exercer com excelência o papel que o Senhor colocou em minhas mãos, como pai, como filho, como mãe, como esposa, como marido, o papel que você exerce. Mas Deus te chama a colocar-se no altar, e a pandemia vem acendendo estas questões, e talvez este tempo a mais que temos tido, ainda que preocupantes, ainda que oprimindo a nossa alma em algumas questões, é oportunidade de aproximação da família, é oportunidade de aperfeiçoamento dos relacionamentos, é oportunidade de desenvolver o amor. E a pandemia também nos ensina: volte-se para Deus, volte-se para Deus. Isaías 45, versículo 22, o texto nos diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando olhamos para nós homens, com toda a inteligência, com toda a criatividade que é crescente, nós somos limitados. Estamos buscando meios para impedir que esta pandemia ela prossiga, mas somos limitados. Se nós ficarmos olhando neste tempo difícil para os homens, então entraremos em colapso interno, porque vemos gestores se enriquecendo com essa pandemia. Vamos ficar assoberbados em perceber que um ano passou e em muitos municípios onde verba chegou, nenhum leito de UTI além do que já tinha foi construído. E para onde foi o dinheiro? Se olharmos para os homens, irmãos, vemos muitos que não querem que esta pandemia se acabe nunca, porque virou uma mina de ouro. Quando olhamos para os homens, mesmo aqueles que estão se empenhando para dar o seu melhor em favor daqueles que sofrem, ainda assim somos limitados. Mas o Senhor Deus, dentro desta pandemia,
Ele quer que nós olhemos para Ele. Então a pandemia nos ensina também, olha, não olhe para mim, olhe para Deus, porque Ele é a resposta para a tua vida. Olha para o Senhor, o Deus vivo, Ele diz, olhai para mim. E se Ele nos chama a olhar para Ele, é porque Ele se revela a nós. Quando Ele nos chama, olhai para mim, Ele nos diz, dentro desta pandemia, você consegue perceber a minha presença no meio do povo? Você conseguirá perceber a minha misericórdia sendo derramada no meio do povo, mesmo numa pandemia? Você perceberá o meu amor nesta pandemia? Quando Ele nos chama a olhar para Ele, porque Ele é Deus, Ele está nos chamando a perceber que Ele não se ausentou, não se ausenta, mas Ele está junto, Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Irmãos, até mesmo os apertos que nós temos passado, as lutas que nós temos enfrentado, a ansiedade que tenta roubar, vez por outra, a nossa paz. Estes apuros são bênçãos em nossa vida, escuta isso. Essa pandemia nos ensina que através do cativeiro, muitas vidas buscarão a libertação que Cristo pode dar. Diante dos desertos que muitos estão vivendo, buscarão provar da água viva que é Cristo Jesus. Nestes apuros que estão vivendo, dentro desta enfermidade, muitos buscarão o médico dos médicos. E entendendo a crise que se estabeleceu na terra, muitos corações desenvolverão um desejo de experimentar a plenitude dos céus. Como nós precisamos então observar que esta pandemia nos ensina, e ai de nós, mais uma vez repetindo, ai de nós se não aprendermos com ela. Porque quando o salmista diz que nós alcançamos corações sábios, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando a palavra nos exorta a isso, quando ela nos ensina, ela está nos dizendo que nós precisamos aprender com a vida, aprender com as bonanças, mas aprender também muito mais com as lutas. Irmãos, se ainda que pela dor nós conseguirmos nos aproximar de Cristo, bem-aventurados seremos. Ainda que pela dor, ainda que tenha sido pela morte de alguém, ainda que tenha sido pela enfermidade que chegou à tua vida, você que me ouve, se este problema te fizer aproximar-se do Senhor, você pode glorificar a Deus e dizer ser feliz. Porque o Senhor nos diz em Marcos 8,36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ele está dizendo, de que adiantaria o homem ganhar este mundo e fazer dele um céu na terra, perdendo o céu eterno? De nada aproveitaria. Por isso o Senhor clama à humanidade, através desta pandemia, vinde a mim, olhe para mim. E eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Olhe para o Senhor e se desvie o foco do teu olhar do pessimismo. Olhe para o Senhor e não desvie o foco do teu olhar das promessas que Ele tem para você. Olhe para o Senhor, porque Ele é Salvador. Ainda que esperamos com alegria a vacina que virá, ainda que nos guardemos com máscara, álcool, distanciamento e lockdown, ainda que todas estas coisas sejam reais, a nossa salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Que a dona pandemia continue nos instruindo, que não nos esqueçamos de aprender as lições que a vida nos traz. Não se esqueça, estamos aqui apenas de passagem, devemos apurar, o nosso senso de valores. Valorize a sua família e precisamos olhar fixamente para o Senhor. É dele que vem a nossa salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus conduza-nos no entendimento desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.